Boa noite, meus irmãos. Que bom que você chegou até aqui para engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor. Esse é o slogan do nosso mês. Viva o poder de transformar. Viva o poder transformador. Viva Jesus. Viva o poder de Jesus em nossas vidas. Você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Você que está de forma online também, muito bem-vindo à celebração ao Deus Todo-Poderoso. Vamos agora, juntos como igreja, entregar a quem merece a nossa adoração. Entregar a quem merece o nosso louvor. Você está feliz aí, irmão? Amém! Eu estava conversando com meus irmãos que não falavam há um tempo, e como é bom estar perto de alguém, sorrir, agradecer ao Senhor, entender o contexto que estamos vivendo, que não é fácil, mas temos o Senhor como a fonte de alegria. Amém? O Senhor é a nossa fonte de alegria. Então quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos declarar que somos felizes com Jesus. Ele transforma o nosso choro em riso. Ele transforma a nossa dor em festa. Não adianta você pensar que com Jesus você vai viver tristeza. Com Jesus você enfrenta as lutas, mas enfrenta com alegria. Então, se você está desfrutando de paz, ou se você está sofrendo por alguma situação, declare com fé nessa noite. Alegre em seu coração e diga: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos adorá-lo. Se dor
Senhor. Você crê nisso? Tem um monte de remido aqui. Dá um tchauzinho pro remido que vai passar a eternidade com você. Glória a Deus, irmãos. Como é bom saber que podemos sim ter essa alegria, essa felicidade em Deus. Mas de repente você cantou essa canção conosco, mas tem uma pontinha de medo no seu coração, tem uma pontinha de tristeza no seu coração. Quero te dizer que o dono da alegria está neste lugar, amém? O dono da plena felicidade está neste lugar. E aqui Ele pode mudar a sua sorte. É aqui que o Senhor vai revelar sobre a sua vida algo profundo do coração dele, do seu coração. Ele pode tratar o seu coração. Ele pode tratar a sua dor. Ele pode tratar a sua tristeza. E você sairá deste tempo. Não que haja algo especial aqui, diferente. O que há aqui é o povo do Senhor reunido, que atrai a presença do Senhor. E na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor há consolo. Na presença do Senhor há restauração, há transformação. Então declare que Ele, Jesus, está neste lugar. E tudo que é produzido aqui é para Ele. E deixe Ele tratar você. Deixe Ele cuidar de você. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Este lugar é todo teu. Nós queremos sim declarar: somos felizes com Jesus. Fora de Jesus não há alegria. Fora de Jesus é uma alegria passageira. Mas nós queremos a alegria eterna. Então, Senhor, já que o Senhor está aqui, trabalhe entre nós, Senhor, com toda a liberdade. Opere os seus milagres aqui. Queremos sair daqui transformados pela atuação do Teu Santo Espírito entre nós. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Completa a sua obra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos orar por esse momento. A Bíblia, Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica. E após dizer isso, ele vai dizer o resultado da gente apresentar a Deus as nossas orações. Ele vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante isso, porque quando ele usa ali a palavra guardar, a ideia é de como uma fortaleza, como um sentinela que está ali guardando, vigiando a cidade para avistar a vinda do inimigo e avisar e se proteger. Paulo está dizendo que a paz de Deus, assim como vigia a sentinela, a cidade que está murada, guarda também a nossa mente, o nosso coração contra aquilo que de fora quer nos perturbar. Então, por isso, nós vamos apresentar agora diante de Deus as nossas petições. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos até aqui, muito obrigado por estarmos aqui juntos, ó Pai. Te agradecemos por estarmos de pé, te agradecemos por esse momento de louvor, de exaltação do teu nome, te agradecemos pelo encontro, pelo reencontro, te agradecemos por tudo isso, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também te suplicamos por nossa condição, por nosso estado. Ó Deus, sabemos que é difícil, mas é por isso que pedimos a Ti: dá-nos seriedade, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos um espírito de solidariedade, de compaixão. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que diante das calamidades, das situações difíceis, não vale a farinha pouco, meu pirão primeiro. Dá-nos, ó Deus,
compaixão, de distribuição, de solidariedade, de ajuda. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que temos um limite, e somos limitados, Senhor, que a nossa paciência vai, os problemas começam a surgir, são as nossas finanças, é a nossa mente, o nosso estado emocional. Admitimos isso, ó Deus, com toda a liberdade, porque somos sustentados por Tua graça, Senhor. E por isso, ó Deus, por nossos corações dobráveis diante de Ti, Senhor, abrevia esse tempo, ó Deus. Apesar de confusões, políticas ou não, independente de tudo isso, ó Deus, o que nós estamos pedindo é que olhes para nós com misericórdia, Senhor. Misericórdia que é a causa de misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, Senhor. E abrevia esse tempo, Pai. Que os obstáculos possam ser derrubados, que as barreiras possam ser derrubadas, que as vacinas possam chegar mais rápido, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Para que os negócios sejam reabertos, para que as pessoas possam voltar a trabalhar, para que haja novamente o reencontro, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz pra não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo pode me atacar, o maior és Tu. Deus, a minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, a minha alma canta. Tudo que vier contra mim, Tu és maior. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo pode me atacar, o maior és Tu em mim. Deus, a minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, a minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és Tu, Senhor.
do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, glórias do Senhor, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Meus olhos estão em ti. Você realmente acredita no que você acabou de cantar? Os instrumentos vão continuar tocando baixinho. Irmãos, a gente vai refletir muito nisso que a gente acabou de cantar, porque é muito forte. Ainda bem que congelou nessa parte aí, nem combinei com a Dani. Sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Você tem certeza disso? Você tem certeza que o Senhor é maior que a Covid? Amém? Você tem certeza que o Senhor é o Deus da nossa casa? Amém? Você tem certeza que quando a doença chegar, que quando o desemprego chegar, que quando a separação chegar, nós temos um Deus maior do que tudo isso? Amém, irmãos? Muito daquilo que o nosso pastor pregou de manhã, precisamos ter coragem, mas precisamos confiar no Senhor. Ele é o dono de tudo. Como cantamos, o vento pode soprar, o mar se enfurecer, é o Senhor que é o dono disso tudo. Tenha certeza disso, que nada acontece sem a permissão do Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós estamos numa situação difícil. Irmão, estamos numa situação difícil agora. Pessoas estão morrendo, mas tudo está debaixo da mão do Senhor. É o Senhor que diz sim e é o Senhor que diz não. E você precisa confiar que Ele tem o melhor para a sua vida. Você precisa ter a certeza que Ele é o Senhor da sua casa. E aí, se você não fez isso ainda, essa noite você tem a oportunidade de fazer. Ah, Márcio, pastor, mas eu tenho vivido uma vida tão errada. Irmão, querido, o Senhor te dá uma nova vida hoje, se você quiser. O Senhor te dá uma nova prosperidade, te dá uma nova pretensão de vida. Basta que você se coloque na posição. E sabe qual é a posição? É de reconhecer que Ele é maior. É de quando você chegar na sua casa, que você tem problema com seu marido, é você sentar e ajoelhar: Senhor, seja o Senhor da minha casa. É quando você chegar em casa, você está desempregado, que as contas estão lá enfileiradas. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida financeira. É o Senhor que manda aqui. É o Senhor que dá o pão, que dá o leite. E eu confio no Senhor que essa situação vai mudar. Ah, irmãos, como seria tão diferente confiarmos no Senhor. Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas. Não conheço ninguém mais que andou sobre as águas humano, né? Pedro andou sobre as águas. Porque naquele momento ele confiou em quem? No Senhor. É desse Deus que a gente está cantando nessa noite. É esse Deus que nós estamos adorando. É o Deus das nossas vidas. É o Deus que te criou e te formou. E aí não tem Covid, irmãos, não tem situação difícil. Ele é o dono de tudo, amém? Então vamos cantar novamente esse coro? Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Ele é dono do seu coração, dono do meu coração. Confio no Senhor. Acredite no
dono do meu coração, confiando em ti, Senhor, confio em ti. A minha alma canta, a minha alma canta. Ele é grande, ele é poderoso, ele é o nosso Deus. Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier. Ele é maior, irmãos, confio, Senhor. Tu és maior. É só você botar os seus olhos nele. Meus olhos estão em ti. Você pode aplaudir ao Senhor? É Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade e todo o poder. É Ele que devemos confiar. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Você pode se sentar. O Senhor é o Deus das nações também. Então vamos orar com mais uma criança do nosso país, intercedendo pela nação. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. E que você ajude as crianças que estão nas ruas, que são órfãos, e que as igrejas dê mais ofertas para os missionários ajudarem essas crianças. E principalmente para elas conhecerem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Isabela? Sim. Isabela Valverde hoje veio participar do nosso momento missionário mais uma vez, né, Bela? Aham. Qual foi o nosso primeiro momento missionário de hoje? Foi o PEP, sobre o PEP do nosso culto infantil. O nosso tema da campanha infantil é Viva Jesus é poder. Jesus tem poder para transformar, porque nós temos o tema, a campanha infantil, e nós temos a campanha de adulto. E a Isabela veio contar aí para vocês sobre o PEP. O PEP é um programa socioeducativo da Junta de Missões Mundiais, espalhadas em várias partes do mundo. Hoje nós aprendemos especificamente sobre o continente africano, sobre a África, e sobre a missionária Mariana, que trabalha no Senegal. A Isabela sabe que tem realidades muito legais, o mundo tem paisagens, coisas muito bonitas, mas temos realidades tristes também, né, Isabela? Sim. E qual é a realidade da África hoje? A África, ela não tem cama, não tem pia, não tem fogão, não tem nada do que tem na nossa casa. Então as crianças pegam com um balde e levam tudo para casa deles. Então a realidade é uma realidade de falta de água, né? E exploração do trabalho infantil, não é isso? Sim. Porque as crianças precisam carregar baldes e bacias pesadas para chegar água até a sua casa. E aqui no Brasil, o que a gente faz com a água? Aqui o cano levou até a nossa casa para ir lá buscar. Não precisa buscar, né? Exceto algumas realidades também do nosso sertão e de outras, né? Como a gente falou dos ribeirinhos também, que às vezes tem muita água no rio, mas não é uma água potável. Na África também acontece, né? São 54 milhões de crianças. E dessas crianças, a maioria fora da escola, de uma educação de qualidade. Então o PEP, através, né, desse projeto, o PEP é um projeto socioeducativo que visa trabalhar socialmente as questões sociais da criança e proporcionar a educação. Então são crianças desde pequenas, mais velhas, que vão lá para o PEP. E elas participam, elas aprendem a ler, escrever e mais o quê? Elas podem brincar. Tem direito de ser criança, né? Criança gosta de brincar. Eles têm o estudo. Também tem E o mais importante, elas aprendem a Deus. sobre Deus. No PEP elas oram, né? Elas participam das atividades, mas elas oram e aprendem sobre Deus, aprendem sobre o amor de Deus. Isabela tem testemunho de um pai que tem filhos no PEP e filhos em outras escolas da África. Escolas que muitas das vezes nem banheiro tem. Essa é a realidade, né? Não tem luz, não tem água encanada, não tem banheiro.
a manter o Pepe? Tem uma bolsinha que tem passaporte, mapa. E nisso, quando a gente tirou tudo, a gente botou os dinheirinhos lá, R$2. Ah, o desafio é apenas R$2 semanais. Nem sempre a gente também tem R$2. Mas aí é aquele desafio de amor, né, Isabela? Sim. Sim, e com isso, as crianças de Jardim Santíssimo, elas são missionárias. Ah, não tem aquela história de quero ser um missionáriozinho ainda no futuro, não, né? Sim. No futuro só que você vai ser missionária? Não. Ah, vai ser no presente e vai ser no futuro também. O sim dela é porque ela vai ser para sempre. Hoje ela é e no futuro também vai ser. Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos orar, incentivar as crianças de Jardim Santíssimo e as crianças de nossa realidade. Eu tenho estado com meu coração muito preocupado e ansioso até de certa forma, porque crianças da nossa comunidade estão nessa situação. Elas são abusadas sexualmente, elas são exploradas para trabalhar no trânsito, vender bala, pegar esmolas, e elas estão sem ser alfabetizadas. Elas são, na verdade, perto de mim, perto dos irmãos, não está longe. E eu e você podemos ajudar. Vamos orar para que a nossa igreja faça a diferença nessa comunidade. Vamos nos colocar de pé e falar o tema dos adultos agora, tá, Isabela? Então vamos lá. Bem bonito. Não tem esse negócio de 1, 2, 3 vezes não. É na primeira vez, né, Isabela? Então conta 1, 2, 3 e aí toda igreja fala. 1, 2, 3 e... Viva o poder de transformar! Eu misturei. Eu falei, viva Jesus é poder. Então vamos lá. Viva o poder de transformar! Amém. Então vamos falar nossa divisa que se encontra em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Louvemos a Deus e façamos missões. Não esqueçam que tem empadinha missionária hoje e o nosso gasofilácio de missões está lá no final. Pode sentar, irmãos. Palmas para a Isabela. Glórias a Deus por vermos as nossas crianças sendo ensinadas, não é, de forma tão clara a questão missionária. Somos sim, Igreja do Senhor, que se preocupa com a evangelização das nações. Temos questões nossas a nos preocupar também, temos colocado nossa ansiedade, nossa esperança em Deus. Estamos num momento de sucessão ministerial e estamos em todos os cultos clamando ao Senhor que nos faça enxergar, ver e ouvir a voz de Deus, o direcionamento do Senhor nessa questão. Quero convidar para esta oração Luciane que venha ao altar. Só um segundo para que higienizemos um dos microfones. Obrigada, Amanda. Nós vamos orar, intercedendo diante do Senhor, para que Ele nos mostre a direção a seguir. Se você é membro da nossa igreja, você já está entendendo esse movimento. Se você está aqui nos visitando, nós estamos nesse processo e você pode fazer parte desse processo, orando por nós, pedindo ao Senhor que nos dê clareza, que nos dê direção. Vamos orar juntos. Amém, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, porque estamos aqui reunidos como a tua igreja, Senhor, para louvar e agradecer o teu santo nome, mas também para suplicarmos a Ti, ó Deus, por momentos que nós temos vivido, momentos que nós sabemos que Tu és maior, que Tu estás no controle de todas as coisas e que o Senhor já tem preparado aquilo que é melhor para a nossa igreja, melhor para a nossa comunidade religiosa. Mas queremos colocar diante de Ti, Senhor, nossos corações, que sejam corações que estejam preparados, ó Deus, para receber o anjo que o Senhor tem preparado. Que nós sejamos uma comunidade de amor, uma comunidade de entendimento, que não haja entre nós a desunião, Senhor, que não haja entre nós nada que venha contra a Tua palavra, contra o Teu querer, Senhor. Que o Senhor possa preparar para a casa do Senhor aquele anjo que vai falar da verdade do Teu Evangelho, o anjo que vai nos conduzir aos pastos verdejantes, Senhor. Sê conosco, Senhor, sê com a nossa igreja e que esse momento seja um momento totalmente colocado diante de Ti, porque nós reconhecemos que só o Senhor tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos o Senhor para clamar, para orar, para agradecer, Senhor, porque tem sido o nosso Deus, o Deus que tem nos conduzido e o Deus que tem nos abençoado.
conosco nessa noite, já é conhecido da nossa igreja, ele ministrará a palavra do Senhor aos nossos corações. O culto tem vários momentos e este é um momento singular. Abrimos a palavra, ouvimos voz de Deus audivelmente aos nossos corações. Então, que o Senhor tenha liberdade, pastor, fique à vontade para o coração. Meus irmãos e irmãs, boa noite mais uma vez. Que a graça e a paz de Jesus Cristo continuem conosco. Amém? Essa paz que excede todo o entendimento. É um prazer, um privilégio poder retornar a essa comunidade da fé, a igreja, a família de Deus. Vivemos tempos muito difíceis, né? Muito complicados. Certa vez eu li numa revista, que eu era assinante, a revista Ultimato, e algo que me marcou muito, né, sobre essa questão do sofrimento. Dizia assim, a frase, né, o pensamento: se alguém não sofre, não se deve a que não padeça, mas a que não se compadeça. Ou seja, podemos não sofrer com um sofrimento direto, né? Às vezes eu não estou sofrendo, na minha vida não há nenhum sofrimento, mas posso não sofrer por algo que não está acontecendo comigo, mas acabo sofrendo quando me compadeço. Sofro com o sofrimento dos outros, né? Então, na verdade, de alguma forma sofremos, ou por algo que nos atinge diretamente, ou por algo que está atingindo as outras pessoas. Essa semana eu estava conversando lá em casa com a minha esposa, estava dizendo que às vezes eu estou trabalhando em casa, né? E às vezes há momentos no trabalho, a coisa está um pouco complicada, que eu costumo anotar num caderno, né, as coisas que eu tenho que fazer, mas fora as coisas que tenho que fazer, tem aquelas coisas que fogem à rotina, à agenda. E aí eu estava dizendo para ela que há momentos que eu dou uma paradinha assim, fecho os olhos, respiro, conto até 10, até 100, né, para colocar a cabeça em ordem e poder continuar. E na nossa vida é assim. Nós temos que suplicar a Deus serenidade, sabedoria, para poder conviver com tempos difíceis pelos quais nós passamos. Por causa disso, eu gostaria de trazer uma palavra hoje que fala sobre esperança, sobre renovo, sobre um começar de novo, sobre essa capacidade que Deus nos dá de recomeçarmos, de restauração, de recomeçarmos a nossa vida, a nossa história, a nossa maneira de viver. Para isso, eu peço a você que abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 126. É um salmo muito interessante. Esse salmo está dentro de um grupo chamado de Salmos de Romagem, ou Salmos de Peregrinação, ou ainda de Cântico dos Degraus. Esse grupo de salmos vai do Salmo 120 ao 134, são 15 salmos, contando, obviamente, com o Salmo de número 120, e eles eram assim chamados, são assim chamados de Cânticos dos Degraus, ou Salmos de Romagem, ou Salmos de Peregrinação, porque esses salmos eram cantados enquanto o povo ia justamente em peregrinação a Jerusalém. Porque você sabe, pelo menos uma vez no ano, toda uma vez na vida, todo judeu era obrigado a ir a Jerusalém nas 3 grandes festas, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, em uma dessas 3 grandes festas, ele tinha essa obrigação de ir a Jerusalém, onde estivesse, ou dentro da própria terra de Israel, ou fora dela. Então, nessa caminhada, enquanto o povo ia, nessa romaria mesmo, né, nessa peregrinação, eles iam cantando outros salmos, não só esses, mas esses também, que estão nesse grupo chamado de Cânticos dos Degraus, ou então de Salmos de Peregrinação, justamente porque o povo estava em peregrinação até Jerusalém, ao templo, para adorar a Deus. É esse salmo, um desses salmos que nós vamos ler agora, o Salmo de número 126. Você pode acompanhar aí na tela como está. Eu estou usando a Bíblia na versão da nova versão internacional, NVI, e diz assim o texto da palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Em outras versões diz, restaura-nos assim como as torrentes no Neguebe. Versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, meus irmãos? Esse salmo a gente pode dividir ele como se estivéssemos em 3 tempos, né? Vamos pensar num tempo passado, num tempo presente e num tempo futuro. Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala de um tempo passado. No versículo 4, ele dá uma ideia para a gente de um tempo presente, do que estava acontecendo. E nos versículos, ainda no finalzinho do 4, 5, 6, ele aponta para um futuro. Então vamos lá, vamos começar pelo passado. Mas antes, é importante a gente entender, para que nós não caiamos de paraquedas assim no salmo, né? É bom a gente entender a situação desse salmo, o provável contexto desse salmo. Por exemplo, quando ele diz assim, quando o Senhor, versículo 1, quando, na minha versão é até mais clara, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, versículo 1 do Salmo 126. Vamos ver como é que está escrito aí na versão que os irmãos acompanhem. Versículo 1, por gentileza. Na minha diz claramente, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando o Senhor também trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonhavam, como os que sonham. Por que ele está dizendo isso? Por uma razão muito simples. Você sabe, resumidamente aqui, para a gente não gastar muito tempo nisso, você sabe que o povo de Israel entra na terra prometida, você tem lá o povo de Israel, em um determinado momento o povo de Israel se divide. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos, o reino do sul, 2 tribos. O reino do norte tem a sua capital em Samaria, o reino do sul tem a sua capital em Jerusalém. Pois bem, por causa do pecado do povo, Deus alertava o povo quanto ao seu pecado, quanto àquilo que eles estavam fazendo o que era errado. Deus mandou os profetas, Deus mandou os seus mensageiros, mas o povo não se arrependeu, até que em determinado momento Deus decidiu disciplinar o seu povo, e aí então permitiu que um outro povo chamado dos assírios invadissem Samaria e levassem o povo do reino do norte para o cativeiro, para fora, para longe de sua terra. Isso o reino do norte. Depois, mais tarde, chegou a vez do reino do sul. Apesar de Deus enviar os seus profetas, apesar de Deus enviar os seus mensageiros, e o profeta Jeremias tem uma expressão que mostra esse desejo de Deus de que o povo se arrependesse. Ele diz que os profetas, começando de madrugada, ou seja, os profetas sempre alertando o povo para que mudassem o seu caminho, mas o povo não se arrependeu, continuava praticando a idolatria, praticando tudo aquilo que Deus falou que não deveria praticar. E aí então o reino do sul foi invadido não agora pelos assírios, mas pelo poder que estava dominando na época, que foram os babilônios. E aí então eles cercaram a cidade, fizeram umas trincheiras, porque naquela época uma das táticas de guerra era cercar as cidades para evitar que o povo saísse da cidade que era murada para buscar alimento e água. E assim então a cidade, uma vez cercada, o povo estava sem acesso à comida, sem acesso à água, o povo se enfraquecia, e depois de um cerco de alguns anos o exército ia lá e invadia a cidade enfraquecida. O reino do sul então foi invadido por Nabucodonosor, pelos babilônios, e o povo foi levado cativo, não pelos assírios, pelos babilônios, para a terra da Babilônia. O povo fica lá 70 anos, aproximadamente 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias, e após esse tempo, não mais agora os assírios, não mais agora os babilônios, mas quem está dominando agora é a Pérsia, se torna o poderio militar, econômico, político do mundo conhecido. E então, após 70 anos, conforme Deus havia prometido, o rei persa Ciro edita um decreto permitindo que o povo volte para a sua terra. E a gente pode ver essa história no livro de Neemias, que o povo volte para a sua terra. Ele manda o povo voltar, reconstruir o templo, ele coloca escolta para que o povo pudesse voltar, e então agora o povo volta para a terra, novamente para a sua própria terra.
Quando o Salmo, no versículo 1, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de riso. É disso que ele está falando. Ele está falando desse momento, desse passado glorioso, em que Deus agiu com a sua mão. Ciro assinou o decreto, mas quem estava por trás de Ciro, na verdade, a mão que estava ali assinando aquele decreto era o próprio Deus. Deus agiu na história do povo, Deus interveio naquela história. É por isso que ele vai dizer: o Senhor lembrou-se de nós, fez com que os cativos voltassem. Quando isso aconteceu, quando Deus, depois de tanto tempo, de 70 anos, se lembrou de nós, a nossa boca se encheu de riso, nós ficamos alegres, e aí isso serviu de testemunho para as nações começaram a ver o que estava acontecendo conosco, como Deus se lembrou de nós, como Deus restaurou a nossa sorte, como Deus nos fez voltar do cativeiro. As nações viram aquilo e disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E é bom na nossa vida, meus irmãos, nós trazemos ao nosso coração essas lembranças. É bom para a nossa vida nós trazermos essas memórias, essas memórias da ação de Deus, da intervenção de Deus em nossa história. É saudável para a nossa vida, no meio das dificuldades que nós estamos vivendo, no meio das crises que nós vivemos, não só a crise da pandemia, uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise existencial. É sempre saudável, é sempre muito bom nós trazermos a lembrança as coisas boas que acontecem na nossa vida, as intervenções de Deus, as coisas maravilhosas que nós vivemos, os momentos gloriosos pelos quais nós passamos, os sorrisos que nós demos um dia, a alegria que estava em nosso coração. Sabe por quê? Porque é muito natural, é muito comum no momento da crise, da dificuldade, o nosso olhar, a nossa mente só está focada na crise, na dificuldade. A gente não consegue enxergar nada ao nosso redor, nós estamos tão imersos naquela situação que a gente não consegue olhar mais nada ao nosso redor, só estamos vendo a crise, aquele problema. E sábio é aquele que consegue se afastar um pouco daquela situação, do meio daquele furacão, e olhar um pouco de cima e dizer: não é só isso, a minha vida não é só isso. O povo ficou 70 anos no cativeiro, é verdade, os profetas falsos diziam: não, isso vai acabar logo, e Jeremias disse: não, parem com isso é mentira. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: plantem, construam casas, casem-se, deem suas filhas em casamento, orem pela cidade, porque na sua paz vós tereis paz, porque o tempo é longo, é verdade, mas chegou o dia da libertação, chegou o dia do livramento. O Ciro, ele assinou o decreto, mas na verdade ele só foi alguém que assinou. A mão que estava por trás de Ciro era a mão de Deus que interveio na história do povo. E assim na nossa vida também, é bom trazermos isso à nossa esperança. Eu me lembro, a gente tem um versículo que nós conhecemos muito bem, que é Lamentações de Jeremias 3:22, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos repetir todos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É verdade, mas é interessante notar o que vem antes do 22. Você sabia que Lamentações é um texto, como o nome já sugere, onde o profeta está lamentando esse momento de cativeiro, esse momento em que o povo foi tirado da sua terra brutalmente, com um exército entrou o inimigo, invadiu a cidade, matou mulheres, matou crianças, matou mulheres grávidas. Ele está se lembrando disso tudo. E no versículo 19 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele vai dizer assim, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha só, lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Versículo 20 agora, versículo 20, lembro-me de tudo isso, lembro-me disso tudo, e a minha alma se desfalece dentro de mim. Ele está lembrando da aflição dele, do pesar, da amargura, como a alma dele está aflita ao ponto dele desfalecer. Aí vem o versículo 21, antes do 22, obviamente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele vem lembrando até o 20 de todo o seu sofrimento, de toda a sua aflição, de toda a sua amargura, de todo o seu pesar, de toda a sua angústia. Mas aí no versículo 21 ele diz assim: chega,
Ele não está negando a aflição, o problema, a crise. Não, ele não está negando, ele está dizendo assim: peraí, não tem só isso na minha vida. Não tem só a aflição, o delírio, o pesar, a amargura, não tem só isso. Tem isso, é verdade, não vou negar, mas também eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é? Aí vem o 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É isso que o Salmo 126, aí nos 3 primeiros versículos, está dizendo. Gente, lembra aquele dia quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor se lembrou de nós e nos tirou lá do cativeiro, nos fez voltar para a nossa terra. Lembra desse dia? A nossa boca se encheu de riso, houve alegria novamente em nosso coração, houve celebração, e entre as nações se dizia: olha só o que Deus fez por esse povo. E é assim na nossa vida, meus irmãos, olha só o que Deus tem feito por nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas somos pecadores sustentados e salvos pela graça de Jesus. E estamos aqui hoje louvando a Deus, estamos aqui juntos, graças a Deus por isso. Estamos aqui de pé, estou bebendo aqui essa água, estou aqui falando com os irmãos, estou vendo pessoas, estamos nos reencontrando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não estamos negando a realidade ao nosso redor, não. Sabemos das dificuldades, mas glorificamos a Deus pelas coisas também que temos. Mas a vida tem as suas dificuldades. E aí do versículo 1 ao versículo 3, ele está lembrando desse tempo glorioso, desse tempo maravilhoso em que o Senhor interveio na história. Mas aí vem o versículo 4, o Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Olha, mas ele acabou de falar que o Senhor restaurou a nossa sorte, do versículo 1 ao versículo 3. O que ele está querendo dizer agora? O povo volta para a sua terra, mas aí os problemas começaram. As pessoas que voltaram começaram a casar com mulheres que não eram do povo de Deus, conforme Esdras começou a relatar, e aí começou a ter mistura, a ter problemas de idolatria novamente. O povo, ao invés de reconstruir o templo do Senhor, começou a preocupar só com a sua própria vida, com os seus próprios negócios. Isso fica muito claro no livro do profeta Ageu, quando o profeta diz assim: vocês vivem em casas forradas de cedro, mas a casa do Senhor permanece em ruínas. Os problemas continuaram, o povo começou a se dar à idolatria novamente, o povo deixou as coisas de lado, as coisas do Senhor de lado, e por isso ele está dizendo assim: Deus interveio no passado, é verdade, mas a situação no presente não está boa. Nós voltamos, mas ainda há idolatria, há casamentos mistos, as pessoas estão negligenciando a obra do Senhor, não estão ligando para Deus, isso aqui não está bom. Por isso ele vai dizer assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Nessa versão diz assim: como tu enches, ele usa 2 figuras, né? A primeira figura está no versículo 4, como enches o leito dos ribeiros no deserto. Em outras versões dizem assim: como restaura a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O que ele está querendo dizer com isso? O Neguebe era uma região ao sul de Judá, uma região desértica. Nessa região, porque a presença de chuva era pouca, era escassa, chovia muito pouco, então o solo ficava rachado, ficava aquele solo seco, aquele solo que não vê água há muito tempo, que não sente a presença de água há muito tempo, aquele solo rachado. Mas aí, de repente, começava a chover nas montanhas. E aquela chuva começava, aquelas águas começavam a descer nas montanhas, e aquela área desértica, o ribeiro, o leito dos rios que estava seco, que estava rachado, por causa do sol escaldante que estava ali, começava a vir água naquele lugar. E aquela região que estava seca, árida, sem vida, com a presença da água que está descendo, que está vindo, começa novamente a haver água, os rios, o leito dos rios começam a ficar cheios, os rios começam a se encher, e agora aquela região que está seca, que está árida, começa a ser vida novamente, a brotar vida novamente. As pessoas podem voltar a plantar, porque a água está chegando, a água está vindo. É isso que ele está dizendo:
Senhor, assim como acontece no Negueb, naquela região seca, desértica, aquela região onde o solo está rachado e de repente vem as águas trazendo consigo esperança, faz assim também de novo na nossa vida. Traz novamente esperança para nós, muda a nossa situação. Nós estamos vivendo num deserto, nós estamos vivendo numa escassez, nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos só há aridez. Mas, Senhor, as águas estão vindo, restaura a nossa sorte, vem com bênção, com prosperidade, vê que as águas, tudo aquilo que as águas vão trazer, ela vai tirar esse solo que está seco, os rios vão encher novamente, e aí liga essa ideia com a segunda figura. A segunda figura está nos versículos 5 e 6. Os semeadores, naquele terreno deserto, eles têm que plantar, eles vivem daquilo. Eles estão plantando, semeando como? Chorando, com lágrimas nos olhos, porque estão semeando numa terra de deserto, numa terra onde no primeiro momento não vai dar nada, não vai frutificar aquela semente. Mas eles vão semeando com lágrimas nos olhos, na esperança de que as águas vão vir, e quando as águas vierem, elas vão trazer vida abundante para aquela terra. Eles semeiam com lágrimas, mas colherão com o quê? Com alegria, porque as águas estão vindo. O presente é difícil, no presente nós estamos vendo apenas o deserto, mas nós cremos, nós temos essa esperança de que as águas virão, e essa região que está seca vai ser inundada de água, e essa região onde não cresce nada vai florescer, porque as águas estão vindo. É essa esperança que ele está falando, é disso que ele escreve no versículo 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, está chorando porque só está vendo o deserto, voltará com canto de alegria, trazendo o quê? Os seus feixes. A plantação floresceu, muitos frutos, porque as águas chegaram. A esperança da qual estou falando aqui, eu vou usar aqui uma brincadeira, não é a esperança do esperar, é a esperança do esperançar. Ou seja, é uma esperança que nos leva à ação, é uma esperança que vê a situação desértica, mas é uma esperança que vê a situação e não se deixa contaminar por essa situação. O que eu estou querendo dizer com isso? Meus irmãos, é muito comum de nossa natureza nós sermos contaminados por exemplo, Jesus vai dizer lá, no Evangelho de Mateus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que ele está querendo dizer com isso? A maldade vai crescendo até a tal ponto que até aqueles que não são os maus se deixam contaminar por ela, porque ela vai penetrando, vai entrando, e é muito comum isso na nossa vida. Nós vemos uma situação difícil, nós vemos a maldade, nós vemos a tristeza, é comum, é de nossa natureza, nós também nos abatermos, e temos que nos abater, realmente ficar tristes, é natural, mas nós sermos dominados por esse abatimento, por essa situação de só ver o deserto, eu só estou vendo a terra seca, eu só estou vendo essa situação difícil, eu só estou contemplando isso que está diante dos meus olhos, e essa desesperança vai tomando conta do meu coração, ao ponto de eu me abater e não ter mais forças para agir. Ele está dizendo aqui, não, as águas estão vindo, eu sei, agora é deserto, agora só tem terra seca, muita poeira porque a terra está seca, mas as águas estão vindo, e porque nós cremos que as águas estão vindo, que nós vamos levantar, que nós vamos agir. Há maldade, há tristeza, há desemprego, há tudo isso, e nós não é saudável negarmos isso, há tudo isso, mas nós vamos entrar, porque nós cremos que as águas estão vindo, onde há tristeza, onde há fome, onde há miséria, nós vamos entrar com o quê? Com solidariedade, com misericórdia, com partilha, com distribuição. Nós vamos entrar com isso, porque nós não estamos apenas focando a nossa atenção, o nosso coração, o nosso olhar no deserto. As águas estão vindo. E tenha certeza, cada gesto nosso de solidariedade, de entrega, de partilha, de bondade, vai fazendo com que a água vá chegando e vá transformando as realidades, minha gente. Vai transformando as realidades.
Cada ação nossa de ajuda, cada ação nossa de solidariedade é uma maneira de dizer assim: eu sei que o deserto existe, mas eu sei também que as águas estão chegando. E eu estou aqui justamente porque as águas chegaram e nós vamos transformar essa realidade. É isso, é dessa esperança que eu creio que o Salmo está dizendo. Por quê? Porque notem, como o semeador iria colher. Ele só tinha condições de colher na época da abundância, quando as águas chegavam. Por quê? Porque ele tinha plantado. Se ele não tivesse plantado, não teria o que colher. É essa maravilha. É essa maravilha. Ele só consegue colher porque ele havia plantado. E é nessa esperança que nós vamos. Nós não semeamos apenas quando está tudo bem, nós semeamos no deserto. Nós somos o povo que acredita, que tem esperança, porque essa é a natureza do cristianismo. A natureza do cristianismo é a natureza da restauração, do recomeço, do novo nascimento. Acerca de Jesus foi dito que ele não ia esmiuçar, pisar a cana quebrada, e não iria, isso é lindo demais, ele não iria apagar o quê? O pavio que fumega. O que ele está querendo dizer com isso? Sabe aquele pavio que está lá no finalzinho, aquela chamazinha lá pequenininha, em que você, isso aí não vai acender nada, não vai, o fogo não vai pegar aqui. Pega a água e joga. Jesus está dizendo, não, com Jesus não é assim, ele não apaga o pavio que fumega. Ele não apaga. Ele vai lá e sopra. Ele sopra para ver se aquele pavio vira uma chama. Ele vai lá e sopra. E é interessante essa palavra acerca de Jesus no contexto em que ele viveu, no contexto do domínio do Império Romano, que o Império Romano entrava com seus exércitos, destruindo tudo, matando as mulheres, matando as crianças, pisando, humilhando, dominando todos os reinos. E acerca do rei Jesus, não de César o imperador, acerca de Jesus foi dito que ele é aquele que não apaga o pavio que fumega. Esperança. E nós somos esse povo que acredita na restauração, na reconstrução, que acredita que as coisas podem recomeçar, que acredita que as águas estão vindo, meus irmãos. Elas estão vindo. Que Deus nos ajude nesse momento, nos dê serenidade, sabedoria, e quando estivermos abatidos, o que é normal, o que é de nossa natureza, o que é de nossa realidade, nós possamos nos lembrar de tantas coisas boas que nós já vivemos em nossa vida, que o Senhor trouxe para nós, de tantas maravilhas que o Senhor tem dado em nossa vida, para que o nosso coração não seja dominado pela amargura. Que nós possamos olhar para o presente e dizer, o presente realmente é difícil, é muito complicado. Mas eu vivo o presente na esperança de que as águas estão vindo. E esse deserto ainda vai florescer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, traz ao nosso coração essas certezas, Pai. Ó Deus, como seres humanos que somos, como limitados que somos, tantas vezes a gente chora, nós temos as nossas emoções abaladas. Na verdade, nós temos mais perguntas do que respostas. Na verdade, Senhor, se posso ser bem sincero diante de Ti e diante dos que me ouvem, eu não tenho toda essa fé que digo ter. Mas isso, na verdade, não serve para nos envergonhar. Serve apenas para mostrar a nossa pequenez, a nossa limitação. E faz com que possamos depender cada vez mais de Tua graça e de Tua misericórdia, Senhor. Crendo, ó Deus, que no deserto nós vamos continuar semeando na esperança que Tu virás, ó Deus, com graça e com misericórdia, trazendo vida sobre nós. Traz essas certezas, Senhor, sempre ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.
com poder, vem me esconder, Senhor. Se tu segredo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está segura em ti. Sabe que em Cristo vive está. Se tu sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, podemos descansar, porque as águas fluirão no deserto, amém, irmãos? Sua semana está aí, ó, para você vivê-la. Daqui a alguns minutos, começa uma segunda-feira. Plante, porque no tempo certo, as águas do Senhor virão. Aquela chuva serôdia, a chuva no dia certo, no tempo certo, e fará germinar, florescer para a glória do Senhor, amém? Eu quero fazer um momento especial como igreja, quero pedir a autorização da família. Estou vendo a irmã Delcina, irmão Weber, Ana Cristina conosco. Nós não podemos terminar esse culto sem engrandecer ao Senhor, porque vocês estão aqui. Vocês podem vir aqui ao altar. Vamos celebrar, irmãos. Vamos celebrar com esta família que passou por um deserto, mas está vendo o florescer do Senhor, as águas encharcando essa terra. E ver o irmão Weber aqui conosco é vitória do Senhor. Que alegria, que alegria. Nós vamos como igreja orar e agradecer e abraçar de longe, que eu sinto. Você não pode abraçar de longe, é muito amor, mas sintam-se, queridos, abraçados por essa igreja que ama vocês. Irmão Weber, que alegria, meu irmão. Que Deus o abençoe, como já tem feito. Se o irmão Weber está aqui é porque o Senhor tem sido presente nessa família, irmãos. Glorifique ao Senhor. Muito mais o Senhor tem a fazer na sua vida, querido. Não tem nada acabado, bem, irmãos? Não tem nada acabado, porque o Senhor não despreza aquele pedacinho que está ainda fumegando. É isso, pastor? O Senhor não despreza. Uma alegria tê-lo aqui. Delcina, uma mulher forte, uma fortaleza. Ana Cristina, uma filha querida. Ana Cláudia, lá longe também, mas junto com vocês. Vamos, Amanda. Ih, a Amanda está chorando. Como não estaria, né? Vamos orar, Amanda, tá? Claro. Só preciso de alguém para higienizar o microfone para que a Delcina possa
testemunhar do Senhor. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer a esta igreja. Como o Gisele falou, nossa família, graças a Deus, muito unido, louvo a Deus pelas filhas que Ele me deu. Louvo mesmo ao meu Deus, porque se não fosse elas, talvez nós não resistiríamos à luta. Mas elas são guerreiras e não nos deixam em nenhum momento. Mas não posso deixar de agradecer a Deus por esta igreja, que esteve junto conosco em todos os momentos. Em todos os momentos de dores, de lutas, a igreja esteve junto com a gente. E eu louvo a Deus porque se não fosse a igreja nos sustentando em oração, com palavras de carinho, consolo, talvez nós não estivéssemos aqui. Mas Deus, Ele nos deu uma igreja assim muito, muito amorosa. Graças a Deus, irmãos. Eu digo que eu sou privilegiada aqui em Jardim Santíssimo, porque desde 2011 que nós estamos nessa luta com o Weber, desde que ele teve o AVC, em junho de 2011, novembro de 2011, de lá para cá os irmãos têm acompanhado e a luta tem sido muito grande. Mas em nenhum momento nós nos sentimos sozinhos. A igreja esteve junto com a gente. E eu glorifico a Deus por isso. Muito obrigada, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que os irmãos continuem assim, com todos os irmãos, não só com a família do Éder, mas com todas as famílias da igreja. Obrigada por tudo. Deus os abençoe. Vamos orar, honrando o Senhor. Amanda, você nos conduz essa oração? Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus. Nós somos gratos porque percebemos a cada momento de nossas vidas o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua vontade para conosco. E hoje, de uma maneira, Deus, muito especial, os nossos corações agradecem a Ti, louvam o Teu nome, porque nós vimos o Teu agir, nós vimos as Tuas mãos de poder estendidas sobre a vida do nosso querido irmão Éder. Muito obrigada, Senhor, porque esta igreja se uniu em oração pela vida do Teu servo, por esta família, e hoje nós estamos aqui glorificando ao Senhor pelo Teu agir na vida do Teu servo. E cremos, ó Deus, que muito mais o Senhor há de fazer. Que eles possam, ó Deus, em todos os momentos, irmão Éder, irmã Teocina, toda essa família, ó Deus, que eles possam ver o Teu cuidado muito de perto, sentir o Teu amor, a Tua presença dia após dia, tocando, cuidando em cada situação. Hoje os nossos corações estão gratos a Ti, nós queremos só louvar ao Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor porque podemos esperar em Ti. Podemos aguardar, ó Deus, o Teu agir e a Tua salvação nas nossas vidas. E esta família, ó Deus, que serve ao Senhor, esta família que é Tua, que pertence a Ti, é uma demonstração do Teu amor e do Teu cuidado. Nos abençoe, ó Deus, como igreja, para que continuemos a caminhar juntos, lado a lado, uns aos outros, segurando as mãos, ó Deus, estendendo as mãos a quem precisa, socorrendo em oração, socorrendo nas necessidades uns dos outros. Que a gente tenha, ó Deus, como igreja, esse olhar de compaixão, esse amor de misericórdia pelo nosso irmão. Que a gente se preocupe durante os dias da semana, uns com os outros, que a gente eleve, ó Deus, o nome dos nossos irmãos em oração a Ti.
pedindo o teu amor, o teu cuidado, o teu agir, que a gente seja igreja o tempo todo, não apenas aqui aos domingos, mas que a gente seja igreja onde nós formos, onde nós estivermos, em cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor pelo que o Senhor fez nessa casa. Glorificar o Senhor, é digno. Glória a Deus, que Deus continue abençoando vocês. Irmãos, como é bom estar em família, não é? Como é bom celebrar, como é bom agradecer, como é bom pedir ao Senhor, que é o Senhor que nos ouve. Nós vamos ao nosso momento de receber a bênção do Senhor. Pastor Isaías, convido para que ele assuma este momento e logo após nossa canção de celebração do final do culto. Graça e paz, irmãos. Amém. Que riqueza, olha, irmãos, a imagem aqui é fantástica. Dá uma olhada aí. Não sei se você fez. Que beleza. Deus nos abençoe e nos guarde. Nós iremos dar e receber a bênção. Mas antes disso, eu preciso anunciar aos irmãos que o culto já vai acabar. Queridos, obrigado, meu Deus. Vamos colocar de pé. Irmão Éder, irmão Delcina, Ana, toda a família, são os milagres de Deus na nossa vida. Querido, antes da bênção, sabe, se cuide, cuide dos seus. Pode ser que a gente tenha uma possibilidade de fechamento dos templos de novo. Isso está debaixo do perfeito controle de Deus. E aí, você pode completar dizendo: fique firme, como vendo o invisível de Deus na nossa vida. Amém? Feche os olhos, nós continuamos na presença de Deus. Que o amor de Deus, amor extraordinário, graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo, Senhor, sejam com todos nós, seja com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com os nossos amigos e irmãos online, e toda a igreja que concorda diz amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Jesus,
quarta-feira, 19h30, nosso culto.